Bem, todos nós sabemos que a crise econômica mundial já se instalou no Brasil. E essa crise pode causar prejuízos aos investimentos do governo federal no país, principalmente no que diz respeito aos projetos do Programa de Aceleração do Crescimento. As obras do PAC estão em velocidade abaixo das necessidades do país e no grupo das 67 estatais que concentram a maior parte das grandes obras, a execução dos investimentos está lenta. E pelo lado do governo, os projetos estão sendo tocados com o dinheiro do orçamento do ano passado. Ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, de que forma o governo está se preparando para não desacelerar ainda mais as obras do PAC a partir da chegada da crise, ministra? Bom dia. Bom dia, Wagner, bom dia, Rádio Jornal do Comércio, bom dia, ouvintes do Recife de Pernambuco. Wagner, nós não temos nenhum indício de desaceleramento das obras do PAC, pelo contrário. A Petrobras, inclusive, manteve, nosso balanço, no quinto balanço, a Petrobras manteve todos as suas realizações em dia e cumprindo o prazo. Entregou as plataformas que tinha de entregar, fez a ligação dos campos que tinha de fazer. Os gasodutos que cortam o Brasil inteiro estão todos em andamento. Tanto o Gazene, que liga todo o sistema sudeste ao sistema nordeste, está em dia. As térmicas na região também estão em dia. A Transnordestina, nós resolvemos os principais problemas, que não eram de financiamento, eram de desapropriação e eram de licenciamento. Então, eu não vejo, viu, Wagner, esse cenário que você traça. Pelo contrário, se você pegar os gastos, você vai ver que nós triplicamos nós, vamos dizer assim, multiplicamos por 3,5 o que nós gastávamos no ano passado em relação a esse ano. Agora, por que a gente gasta o orçamento do ano passado? Vou te explicar para ti, porque você vai entender comigo. É o seguinte, o que acontece com o investimento? O investimento, ele não é feito só no horizonte de um ano, né? Você faz um investimento e às vezes você leva 2 anos e meio para fazer. Às vezes você leva 3 anos. Enfim, o investimento, ele ultrapassa o orçamento. Então, o que acontece? Acontece que a figura dos restos a pagar, dentro da orçamentação de investimento do Brasil, que é um dos poucos países do mundo, que orçamenta investimento ano a ano, a figura do restos a pagar, ela funciona como uma ponte entre o orçamento deste ano e do ano anterior. Porque a obra está em andamento. Você não gasta certinho tudo até dezembro. Então, o que você faz? Você carrega restos a pagar do ano passado para o ano seguinte. Você não carrega empenho, mas você carrega o financeiro. Por quê? Porque o empenho é mais fácil de fazer. Você, para fazer o empenho, precisa de ter a obra licitada e orçada. A partir daí, você empenha. Se você não conseguir gastar todo o empenho naquele ano, é que você carrega o resto a pagar. Então, pelo contrário, se você for ver por qualquer critério, nós tivemos um dos melhores desempenhos esse ano de 2008. Nós, inclusive, estamos zerando quase todos os restos a pagar de 2007 e começando a gastar de forma muito acelerada 2008. O que eu te diria é o inverso. Não há tecnicamente, a não ser que me deem uma razão técnica para que o PAC desacelere, só há talvez a torcida política para que ocorra. Porque tem segmentos do país que acham que quanto pior, melhor. O PAC não tem motivos técnicos para parar. Primeiro, o Brasil não quebrou, o governo brasileiro não quebrou. Essa é a grande diferença da crise passada. Nós não tínhamos dívida indexada ao dólar. Nós temos hoje uma redução da relação dívida-PIB, pelo contrário, melhorou. Como nós somos credores líquidos, externos, a nossa situação, sob o ponto de vista orçamento, ou sob o ponto de vista fiscal, é mais robusta. De outra parte, né, o governo apresentou, através de medida provisória ao Congresso, o Fundo Soberano. O Fundo Soberano, ele tem uma característica que é aquela seguinte: nos tempos ruins, você não tem dinheiro. Nos tempos bons, você tem dinheiro. É assim que é a vida para as pessoas e para os governos e países.
Então, no tempo bom, esse ano foi um tempo muito bom. Nós arrecadamos mais. Então, o Fundo Soberano seria a forma da gente guardar a nossa poupança de tempo bom e gastar quando a situação não for tão folgada e não for tão favorável. Então, o Fundo Soberano carrega de um ano para o outro. Também funcionaria, nesse aspecto, dando sustentação para o investimento. Porque um país, ele não deve deixar que haja aquela situação, que é o que é mais grave diante de dificuldades, é que você tem aquela oscilação violenta. Você vem investindo, aí você quebra o investimento, aí leva um tempão para poder retomar o investimento. Com isso, o que nós pretendemos? Manter o investimento constante. Então, Wagner, é o seguinte, há uma situação em relação ao PAC que não se caracteriza. Nós não reduzimos os investimentos, nós não reduzimos tanto de orçamento geral da União que entra, está tudo em dia, também não tivemos nenhuma quebra no que se refere aos nossos financiamentos via o BNDES. E mais, nenhum segmento do setor privado nos procurou dizendo, olha, eu estou com um problema para meu capital próprio, que eu vou entrar na obra. Também não houve isso até agora. Se houver, nós vamos encaminhar, vamos resolver da melhor maneira possível. Agora, a verdade é que até agora não há. Falando um pouquinho de política agora, ministra Dilma Rousseff, qual a justificativa que a senhora dá para o desempenho aquém do desejado do PT nas eleições municipais, visto que a senhora engajou-se em várias campanhas Brasil afora, subindo em palanque de candidatos do PT e da base governista, e mesmo assim, das 22 cidades que a senhora visitou durante a campanha, em 13 delas, o candidato do governo perdeu, ministra Dilma. Olha, Wagner, eu acho que essa eleição teve uma característica. Ela teve, certamente, um aspecto pluripartidário. Mas, dentro desse aspecto partidário de vitória, PMDB, PT, PSDB, seguramente o PT teve um excelente desempenho. Eu vou te dizer por quê. Porque o que caracterizou o desempenho do PT, inclusive aí, em Pernambuco, né, com a eleição do João da Costa. Nós fizemos, né, 6 prefeitos, os outros partidos que fizeram também bastante prefeitos, fizeram 6 também. Mas nós fizemos também, o PT, fez prefeitos em cidades acima de 200 mil habitantes, o chamado G79, desculpa. No G79, nós tivemos um excelente desempenho, que são aquelas cidades maiores de 200 mil. Se você considerar maiores de 150 mil, então o nosso desempenho ainda foi melhor. Para se ter uma ideia, em várias dessas cidades, se você considerar o desempenho partido a partido, nós teremos tido um ótimo desempenho. Teremos tido um desempenho maior. Mas eu não acho que é assim que a gente deve analisar as eleições. Eu acho que tem uma característica nessas eleições. Primeiro, a base aliada do governo, ela teve inequivocamente uma vitória, né? Nós tivemos uma presença marcante em termos de vitória. Ademais, eu acredito que essas eleições, que são um exercício democrático fundamental, mostra, por parte do povo brasileiro, uma grande capacidade de diversificar as suas escolhas. E nessa diversificação, sinaliza uma coisa, um país complexo, que para ser governado sempre vai precisar de composições. E eu acho que é esse o caminho correto. Tanto que é esse o caminho correto, que o governo federal tem uma base de sustentação, que não é só o PT, é o PMDB, é o PSB, é o PCdoB, o PDT, o PP, o PTB, enfim. Eu posso ter esquecido aqui um partido, porque a base é bastante significativa em termos do apoio partidário, mas o que é fundamental perceber é que um país complexo da natureza do Brasil é um país que não pode ter só uma visão, uma única visão no exercício do poder. E aí, para mim, foi uma vitória inequívoca desta concepção em que é necessário ter uma articulação política sólida, como nós temos, governando o país.
Muito obrigado. Ouvimos na primeira página a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff.